Pensa só no esporte a motor mais barulhento, mais caótico do mundo. Agora, imagina um campeão que dominou tudo isso em silêncio. Pois é, essa é a história de Mika Häkkinen, um piloto que provou que às vezes a velocidade não precisa de barulho. Numa era cheia de duelos, de jogos mentais, de farpas na imprensa, a abordagem do Häkkinen era outra, completamente diferente. Ele não entrava em polêmica, não respondia à provocação, o foco dele era um só: a pista. Sabe, aquela tensão da mídia, o drama das entrevistas, nada disso parecia interessar pra ele. Pra ele, o show de verdade não era fora do carro, era lá dentro, a mais de 300 km por hora. E é justamente isso que deixava tudo tão impressionante. Essa é a história de como o foco silencioso do Mika Häkkinen conseguiu ecoar mais alto que o motor de qualquer um dos seus rivais. Para a gente entender de onde vinha essa frieza toda, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para as origens dele. A Finlândia, a terra natal do Mika, é um lugar conhecido por criar pilotos que são, absurdamente rápidos e concentrados. Ele nasceu lá em 1968, e desde os primeiros dias dele no kart, já dava para ver que ele era diferente. Enquanto a molecada da época era pura agressividade, aquela coisa meio caótica, o Mika se destacava por um controle absoluto do carro. Era uma calma, uma precisão que já mostrava o que vinha pela frente. Beleza, agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como foi a chegada desse finlandês na categoria máxima do automobilismo, a Fórmula 1. A estreia dele foi em 91, com a Lotus, e foi incrivelmente discreta. Sabe, zero hype, ninguém falando que ele era a próxima grande estrela, mas quem realmente entendia da coisa, lá no paddock, já ficava de olho. Essa competência silenciosa dele acabou levando ele para a McLaren, e foi lá que a carreira dele mudou da água para o vinho. Toda jornada de um grande herói tem aquele ponto de virada, aquele momento que testa todos os limites. E para ele, esse momento foi um instante que quase, mas quase mesmo, acabou com tudo. O acidente na Austrália, em 95, foi sem dúvida a coisa mais dramática da vida dele. A batida foi tão feia, tão grave, que muita gente na época cravou que ele nunca mais conseguiria pilotar. E aqui vem a parte mais incrível da história. Ele não só voltou, como voltou sem fazer drama, sem discurso motivacional para a imprensa, ele simplesmente voltou a ser rápido. Foi uma demonstração de resiliência que é, sinceramente, de outro mundo. Depois de provar sua determinação do jeito mais difícil possível, o palco estava montado. Estava na hora de Mika Häkkinen e a McLaren dominarem o esporte. E aí chega o ano de 1998. Com o carro certo nas mãos, finalmente ele pôde mostrar todo o seu potencial. E ele fez o que parecia impossível. Foi lá e derrotou seu maior rival, o já lendário Michael Schumacher, para levar o seu primeiro campeonato mundial. E se alguém por acaso pensou que foi sorte, a resposta veio no ano seguinte. Em 1999, Häkkinen foi lá e fez de novo. Conquistou o bicampeonato, cravou de vez o nome dele na história e consolidou uma era de domínio absoluto. E isso mostra bem o estilo único dele. Não era um domínio de manobras de efeito, era eficiência pura. Uma execução técnica impecável, sem erros, e uma calma que parecia inabalável, mesmo sob a maior pressão. Ele era como um relógio suíço no meio do caos da pista. A era do Häkkinen foi definida por uma das rivalidades mais fascinantes da história da Fórmula 1, um verdadeiro choque de estilos. Era um contraste incrível. De um lado, o Schumacher com toda a sua intensidade, o ataque constante, os jogos psicológicos. Do outro, o Häkkinen, frieza, eficiência pura. A resposta dele nunca vinha no microfone, vinha sempre no cronômetro. E o mais impressionante é que mesmo com essas batalhas intensas na pista, o respeito entre os dois era tão grande que a rivalidade deles virou uma lenda. Um exemplo de competitividade limpa. Mas como tudo na vida, depois de chegar ao topo, toda jornada tem um fim. E com o Häkkinen, claro, não foi diferente. Quando ele sentiu que a motivação já não era mais a mesma, ele simplesmente decidiu parar. E a saída dele da Fórmula 1 foi exatamente como ele sempre correu, com calma, de forma discreta, sem nenhum drama, fiel ao seu estilo até o fim. No final das contas, a carreira inteira dele foi um grande testemunho disso. Ele mostrou que, no meio do maior barulho do mundo, o foco e a serenidade podem falar muito mais alto que qualquer provocação. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Talvez a maior força não esteja no barulho que uma pessoa faz, mas no silêncio que ela consegue comandar.